gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal e hoje eu vim trazer pra vocês a produção de 2 trilhos de mesa. Então, meninas, eu já trouxe aqui as bases pra vocês prontas, né? E eu vou estar fazendo o trilho de mesa folhear, né? Lá do canal da Rai, né? E aí eu já trouxe aqui as bases prontas e eu já vou estar mostrando pra vocês. Então, meninas, eu já quero mostrar pra vocês os materiais que eu vou estar utilizando para essa combinação aqui. Então, meninas, para essa combinação aqui, eu vou estar utilizando o marrom e esse caramelo aqui, ó. Então, para essa combinação aqui do primeiro trilho, eu vou estar utilizando essas duas cores aqui, né, ó. E, meninas, na cor da base, né, eu utilizei esse bege aqui, ó. Eu utilizei esse bege e deu pra mim fazer as 6 bases, né, ó, e me sobrou essa quantidade. E eu acho que não vou estar utilizando mais ele, né. E, meninas, pra essa combinação aqui, ó, nos tons de girassol, né, que tem esse multicolorzinho aqui da Baby, que tem um tomzinho de girassol, eu quero estar utilizando o mostarda, né, e o marrom, ó. Então, eu vou estar utilizando esse mesmo marrom para as duas produções, né? Então, essas são as cores, né, que eu vou estar utilizando. E, meninas, aqui na florzinha, eu utilizei a cor 83 da Baby, ó. E me sobrou essa quantidade, né, porque o meu cone já estava aberto. E aí, deu pra mim fazer as três florzinhas, né? E, meninas, para outra combinação, eu utilizei esse multicolor aqui lá da Baby, dos tons de girassol, né? Se eu não me engano, é a cor 74, né? Mas se eu tiver errada, eu deixo aí pra vocês o código aí na tela, né? Ó, então eu utilizei esse multicolor aqui, né? E, meninas, os multicolors eu não vou estar utilizando mais, tá? Eu utilizei só pra florzinha. E, meninas, pro verdinho, né? Eu utilizei esse aqui, que é o verde folha da Barroco, ó. 93, 92. Eu utilizei ele pras folhinhas, ó. Então, as minhas bases já estão assim, ó. E, meninas, aqui pros meus trilhos, eu vou fazer com 3 motivos. E aqui na florzinha do meio, eu fiz com uma florzinha catavento, né? E essa aqui é a florzinha catavento modificada e essa aqui é a rasteira. Então, pros dois, né, eu fiz igual, né? Só as combinações de cores, né, que vai ser diferente. Então, está assim, meninas, a minha produção para essa combinação aqui. Então, eu vou estar utilizando essas duas cores aqui, ó, que é o caramelo e o marrom. E para essa aqui, eu vou estar utilizando o mostarda e o marrom, né? Então, a minha produção tá assim. Eu já vou estar dando início aqui na minha produção. E depois eu venho atualizar vocês de como anda a minha produção. Amigas, voltei aqui para atualizar vocês, né, dessa produção aqui de 2 trilhos de mesa, né? As combinações estão ficando lindas, né? Eu vim atualizar vocês. Então, meninas, eu já tava aqui produzindo esse aqui, né? E eu já vim aqui atualizar vocês. Então, meninas, ó, a minha produção aqui dos trilhos estão assim, ó, nesse ponto. E, meninas, ó, aqui eu passei uma carreirinha do mostarda, uma no marrom e uma no mostarda de novo, ó. Então, tá nesse ponto aqui. E nesse aqui, meninas, eu fiz uma no caramelo, uma no marrom e uma no caramelo de novo, né? Pra ser o destaque, né? Então, aqui, os destaques eu fiz com a cor mais clara, né? E aí, eu vou finalizar o trilho agora com o marrom, né, ó. Então, o meu trilho tá assim, ó. Eu já iniciei essa carreira aqui, né? E aí, eu já vim aqui atualizar vocês de como tá a minha produção. Porque agora, nos trilhos, né, eu já vou finalizar com o marrom, né? Então, aqui eu não vou mais ter troca de cor, né? E aí, agora eu só vou finalizar mesmo, ó. Então, a minha produção tá assim, ó. Ó, aqui no meio eu fiz com a florzinha rasteira, né? E tá ficando lindo, ó. Ó, é com 3 motivos, né, ó. Ele tá menorzinho, né, porque tá dobrado, né, porque a minha mesa não é tão larga. Ó, mas é com 3 motivos. Ó. E, meninas, lembrando que ele é o trilho folhear, né, lá do canal da Rai, né, ó. E aí eu deixo aí pra vocês na descrição do vídeo, né, que é só vocês clicarem, né, que vocês já vão ser direcionados lá pra videoaula dela, né. Então, a minha produção tá assim, ó. Eu tô utilizando esse marrom aqui, ó, que ele é dos Barbante Colonial, ó. Então, eu tô aqui nessa produção. E, meninas, só falta só mais 3 carreirinhas pra finalizar esses trilhos, né. Então, eu tô aqui, ó, tô aqui nessa de bloquinhos, né, e depois vai faltar só mais 2, né. Então, a minha produção tá assim. Eu vou continuar produzindo aqui, né, os meus trilhos. E aí, eu vou finalizar eles aqui e depois eu venho atualizar vocês, né. E depois eu já venho
mostrar pra vocês, né, o resultado de como vai ficar os trilhos, né. Então eu vou continuar produzindo aqui e depois eu venho finalizar o vídeo com vocês. Voltando aqui pra finalizar o vídeo com vocês, né, os 2 trilhos de mesa, né, no modelinho foliar, né. E aí eu já deixei a minha balança aqui posicionada, né, pra mim estar pesando com vocês. E meninas, os meus 2 trilhos, né, estão aqui finalizados, né, e eu já vou estar pesando. E eu só vou mostrar pra vocês os materiais que me sobraram, né. Então, meninas, ó, o marrom me sobrou essa quantidade aqui, ó. Ele tinha uma quantidade bem boa, né, ó. Mas me sobrou uma quantidade boa, ó. Eu acredito que daria pra mim fazer mais um, ó. Então, me sobrou essa quantidade do marrom. E, meninas, do caramelo, ó, me sobrou essa quantidade aqui, ó. Tem uma quantidade boa também, ó. Do mostarda também me sobrou essa quantidade aqui. E, meninas, lembrando que o caramelo e o mostarda eu utilizei só pra fazer 2 carreirinhas de destaque, né, em cada trilho. Então, me sobrou essa quantidade, né. E do bege, né, me sobrou essa quantidade aqui, ó. Me sobrou bem pouquinho, né, ó. Talvez daria pra mim fazer só mais uma base, né, mas eu acredito que eu vou deixar pra mim fazer outra produção, né. Então, me sobrou essa quantidade do bege, né. E, meninas, agora eu vou estar pesando com vocês, né, os meus trilhos, né, pra gente ver quanto que ficou pesando. E, meninas, eu também trouxe eles agora com os 3 motivos, né. Então, agora eu vou estar ligando aqui a balança pra gente ver quanto que vai ficar pesando. Ó, então, esse meu primeiro trilho ficou pesando 391 gramas. Então, ele ficou bem econômico, né? Vou pegar esse outro. 386 gramas, né? E as nossas 2 produções juntas ficou num total de 777, né? Então, ficou uma produção, assim, bem linda, né? Bem econômica, né? E, meninas, agora, né, eu quero estar abrindo, né, pra mostrar o resultado pra vocês. Então, o peso foi esse, né? E, meninas, agora eu vou estar posicionando aqui os meus trilhos na mesa, né, pra mim mostrar pra vocês o resultado. Amigas, voltei aqui com o resultado, né, e o resultado ficou perfeito, olha. Esse foi o resultado do meu trilho de mesa, olha, ele ficou lindo, né, essa combinação aqui super combinou, né, ó. Super combinaram, né, aqui com a florzinha, né, então ficou super lindo, né. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né, dessa combinação. E, meninas, aqui também, se a gente tivesse colocado um vermelho também, super combinaria, né, ó. Ou aqui também, ó, super combinaria, né, o marrom, né, combina com várias cores, né. Então, eu decidi colocar essa combinação aqui, né, todos em tom de marrom, né. E eu nunca tinha feito a base dos trilhos, né, com o bege, né. E eu super gostei, né, então eu vou produzir mais, né, desses aqui no meu ateliê. E eu gostei muito dessa combinação, ó. E, meninas, aqui da florzinha eu fiz a florzinha catavento modificada, né. Aqui, meninas, essas florzinhas aqui, ó, ela é com 5 pontos altos, né, então ela fica bem cheinha, né. Aqui eu coloquei uma perolazinha número 6. Aqui eu fiz a voltinha aqui, né, com da folhinha. Eu fiz com folha. E depois eu fiz 5 carreirinhas no bege. E depois eu fiz mais uma aqui no caramelo. Fiz uma aqui no caramelo. Depois vim com o marrom. Aí eu coloquei mais uma do caramelo. E depois eu finalizei com o marrom. Então ficou super bonito, né? E, meninas, aqui no meio eu decidi colocar essa florzinha rasteira, né? Pra se a casa cliente quiser colocar um vasinho, né? E vai ficar super bonito, né, ó. Deixa eu pegar um cone, né, pra mostrar pra vocês, ó. Se a cliente quiser colocar um vasinho aqui, né, ó, com uma florzinha. Eu tenho uma florzinha aqui no meu ateliê, ó. Ficaria super lindo, né, ó. Então eu super amei, né, essas combinações aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado, né. Deixa eu colocar aqui. E, meninas, lembrando, né, que aqui no meu ateliê eu só utilizo o fio 6, né, então esses 2 trilhos aqui que eu produzi no fio 6, né. E, meninas, eu também vou mostrar pra vocês a agulha que eu utilizo.
Aqui, meninas, ó, eu peguei aqui a minha agulha pra mostrar pra vocês, ó. Eu comprei essa agulha aqui da Soft, né, que ela dá círculo, né, e eu nunca tinha comprado dessa marca aqui. E eu estou gostando bastante de utilizar, né. Eu tava utilizando aqui a agulha, uma agulha amarela que eu tinha aqui, né, emborrachada, né, e ela tava muito ruim de crochetar, né. E aí chegou essa agulha aqui, né, a agulha Soft da círculo. E aí eu, daqui pra cá, né, ó, acho que se eu não me engano acho que eu tava aqui, mais ou menos. E aí eu comecei a produzir, né, e eu super amei, ó. Então, eu tô utilizando essa agulha aqui, né, no meu ateliê, né. E, meninas, eu estou gostando de utilizar a agulha 4, né. Porque como o meu ponto, ele é pequeno, né. E aí a agulha 4 deixa o meu ponto um pouquinho maior, né, ó. E os meus pontos ficou bem fechadinho, ó. Ele não ficou bem aberto, né, ele ficou bem fechadinho. Do jeito que eu gosto, né, de produzir. Então, esse foi o resultado, né, desse aqui nos tons de marrom, né, esse aqui foi o meu preferido, né. E deixa aí nos comentários, meninas, o coraçãozinho marrom, né, se você gostou desse aqui. E se você gostou do outro, né, vocês deixam o coraçãozinho amarelo, que eu vou saber que é o mostarda, né. Então, eu vou colocar o mostarda aqui pra eu mostrar pra vocês o resultado dele. Posicionei aqui o mostarda, né. Então, meninas, olha essa combinação, né, que linda que ficou, né. Então, se você gostou desse aqui, você deixa o coraçãozinho amarelo, né, que eu vou saber que você gostou desse aqui, né. Então, olha, ele ficou lindo, né. Então, esse foi o resultado do amarelo. E, meninas, a medida deles, né, ficou 1,5 m, tá. Então, a medida dele ficou 1,5 m, né? E, meninas, de largura, ele ficou com 40 centímetros, né? Então, esse foi o resultado desse, né? Aqui, meninas, eu utilizei esse tomzinho aqui que tem lá nos Barbante Baby, né? Aqui é um tomzinho de girassol, né? Aqui eu utilizei o verde folha. Aqui eu também fiz a mesma quantidade de carreiras na base, né? E aqui eu passei a carreirinha de mostarda, uma no marrom, uma no mostarda de novo e finalizei com o marrom. Então, esse foi o resultado, né, ó, do meu trilho, nos tons de mostarda com marrom, né? E aqui eu também fiz a mesma distribuição um do outro, né? Aqui eu também utilizei uma florzinha rasteira, né? Então, esse foi o resultado, meninas, desse aqui, ó. Ele ficou super lindo, né, ó. O modelinho lá do canal da Rai, né. Então, ele é super facinho, né. Ele dá super certinho, né. A Rai explica super bem, né. E eu tô gostando bastante de fazer esses trilhos aqui no meu ateliê, né. Que é o modelinho foliar lá do canal da Rai. Então, esse foi o resultado desse aqui, né. E, meninas, agora eu vou estar posicionando os meus dois trilhos aqui pra mim estar falando o valor de venda pra vocês. Posicionei aqui, né, a minha produção, né, dos trilhos de mesa. E, meninas, eu abri eles aqui, né, só que eles não estão inteiros aqui na mesa, né, porque a minha mesa, ela não é tão grande, né, então a outra parte tá caidinha aqui, tá? Então, meninas, ó, eu posicionei aqui os meus trilhos, né, ó, ficaram lindos, né, eu espero muito que vocês tenham gostado, né, então, se vocês deixarem um coraçãozinho amarelo ou marrom, né, da combinação que vocês gostaram, eu vou saber que vocês assistiram até aqui, né, então eu vou falar o valor de venda pra vocês. Então, meninas, cada trilho desse aqui, eu vendo no meu ateliê a R$65, né, então cada trilho eu vendo a R$65. Então, esse é o valor de venda, né, que eu vendo aqui no meu ateliê, né, eu acho esse valor super bom aqui, né, e eu consigo lucrar. Então, é R$65, né, é um trilho, né, que mede 1,5 m por 40 de largura, né. Então, esse é o meu valor de venda, né, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né, e dessa produção. Então, foi esse, meninas, o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, né, espero que Deus abençoe vocês, né, por ter assistido até aqui. E foi esse, meninas, o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.